desta forma. Resta esperar para fazer contas à vida. Esta noite é meu convidado o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, António Domingos de Azevedo. Obrigada por estar connosco. Boa noite. Neste limbo, neste impasse, quem é que está a perder mais ou quem é que tem razões para estar num estado de ansiedade máxima? Patrões ou trabalhadores ou ambos? Bom, isto não é nenhum limbo, não é nenhum impasse. É literalmente o desconhecimento e a impreparação de quem governa, de quem faz as leis, porque depois não mede antecipadamente o impacto que estas leis têm e a necessidade de preparar todo um conjunto de situações colaterais, conexas com a própria lei, que têm efeitos colaterais e que é necessário prepará-las. Bom, o que vai acontecer é uma coisa muito simples. Primeiro é necessário reconhecer um aspecto importante. O governo que disse foi uma coisa muito simples. Disse, primeiro eu quero o meu dinheirinho todos os meses. Mesmo que vocês recebam o subsídio de férias no mês de junho, comecem-me a pagar no mês de janeiro. Se recebem o subsídio de 13º mês no mês de dezembro, comecem-me a pagar a retenção na fonte no mês de janeiro. Mas as tabelas de retenção de fonte também não estão ainda publicadas. Primeira verdade adquirida por parte do governo. E depois pensou e disse, bom, mas isto vai ter alguns efeitos políticos. É que as pessoas vão ficar com menos dinheiro. E como as pessoas vão ficar com menos dinheiro, há que arranjar aqui uma solução. E qual foi a solução que arranjou? Remeteu para as empresas, exportou para as empresas o problema que eles não queriam que fosse deles e que não queriam que ficasse nos trabalhadores. Mas há um ponto que eu penso que é interessante, e o Governo tem que fazer alguma coisa nessa área, é a sensibilidade da banca para facilitar, de algum modo, o financiamento das operações de tesouraria às empresas. Porque as nossas Há de empresas... haver muitas empresas, e estamos num ciclo de falências imparável e nunca visto em Portugal, há de haver muitas empresas que neste momento, se tiverem de se ver abraços com o pagamento do O10, possam não ter capacidade para o fazer de imediato. Ou não? Alguma coisa vai sofrer nisto, porque se as empresas não têm dinheiro suficiente para, muitas vezes, comprar a própria matéria-prima que precisam para elaborarem, evidentemente que vão sofrer, vão ter efeitos negativos. Se temos uma lei que lhe vai exigir que elas antecipem, mesmo que seja por duodécimos, o pagamento de um valor que só pagariam em junho, ou julho, ou agosto, quando as pessoas fossem de férias, e em dezembro, evidentemente que isto vai ter efeitos na tesouraria das empresas. Já fez contas, já lhe fizeram chegar algumas mensagens, algumas preocupações do impacto que isto pode ter numa empresa com mais de 1000 trabalhadores? Bom, tudo depende, naturalmente, como é óbvio, do salário médio, por isso o vencimento médio dessa empresa, por isso depende da... Mas atendendo àquilo que é a média dos salários em Portugal... Tudo depende da dimensão da empresa e do salário médio que paga essa empresa. Há uma coisa que parte do princípio este. As nossas empresas estão financeiramente exauridas, porque há um conjunto de coisas, um conjunto de recursos financeiros que elas normalmente utilizavam, que hoje não podem utilizar porque a banca não o concede. A banca não concede, encurtou demasiado em alguns métodos de financiamento às empresas, o desconto de papel, o tradicional desconto de papel, as letras, as chamadas, as tradicionais letras, as operações de tesouraria, os financiamentos às operações de tesouraria, todo esse aspecto sofre um abalo muito grande no relacionamento das empresas e os bancos, porque algumas das situações poderiam ser complicadas e os bancos, claro, retraíram-se porque também estavam com problemas. Mas há um dado que eu penso que vai acontecer e que não deveria acontecer. O que é que vai acontecer no mês de janeiro? Nós, primeiro, não temos tabelas de retenção na fonte aprovadas. O que quer dizer que, não tendo tabelas aprovadas para o ano 2013, vamos aplicar as de 2012. O que quer dizer que, ao aplicar as tabelas de 2012, há uma outra coisa que nós sabemos porque a lei está aprovada. Está aprovada que é obrigado a fazer essa retenção na fonte dos rendimentos anuais globais dos trabalhadores de 3,5%. Isso está aprovado, não há dúvidas. Logo aí, os trabalhadores sabem que vão pagar. Por isso, os trabalhadores terão no seu vencimento no mês de janeiro, em princípio, o quê? Terão a retenção na fonte dos seus salários no mês de janeiro com base nas tabelas de 2012 e verão essa retenção acrescida com o correspondente dos 3,5%, cuidado, que não é apenas sobre o seu rendimento mensal, a cálculo do valor, é sobre o seu rendimento global, naturalmente com os critérios de cálculo das matérias. Ou seja, imaginemos uma pessoa que ganha 1000 euros por mês. Como é que acontece esta pessoa? Quanto é que esta pessoa vai descontar pela taxa para a taxa extraordinária?
ao rendimento de 1.000 euros deduz o valor do salário mínimo nacional, porque diz a lei só o que exceder o salário mínimo nacional. Deduz depois 11%, que é o valor que ela paga para a Segurança Social. E deduz eventualmente os descontos que tenha de IRS, que pague pagamentos de retenção na fonte do IRS. O que lhe restar sobre esse montante aplica 3,5%. E por isso o trabalhador vai Já fez a conta? Ora bem, as contas dependem naturalmente dos filhos, depende da tradição do que houver em termos de, como é que é dizer, de despesas com a saúde. Se tem ou se não tem direito às despesas, à dedução de despesas Mas as com a deduções saúde, fiscais com a também foram de tal habitação. forma cortadas que... Mas neste momento, o que é uma verdade é esta, é que mesmo que não tenha o aumento que é refletido por efeito do encurtamento dos escalões nas tabelas, porque o que é que aconteceu? Diminuíram-se, então houve pessoas que o ano passado pagavam, por exemplo, 13%. E agora só há 5 escalões. E este ano passaram a pagar 19% ou 20%, porque ficaram enquadradas neste volume dos escalões. E este é importante. No momento em que, uma altura, me disseram assim, vai haver um reenquadramento dos escalões para haver maior justiça fiscal, eu ri-me. Porque ao haver mais ou menos escalões, não é que tem nada a ver com a justiça fiscal. Antes, pelo contrário, se houver um maior número de escalões, há potencialidade para haver mais justiça fiscal. Porquê? E então isso, Só muito rapidamente para esclarecer. Porque se há uma progressividade maior no rendimento, então havendo também maior progressividade escalonada nos rendimentos, no enquadramento dos escalões, então mais facilmente se cumpre o princípio da nossa Constituição, que é o trabalho, os impostos serão únicos, o imposto sobre o rendimento será único e progressivo. Ora, quanto mais eu encurtar dos escalões, mais ponho em perigo exatamente esse princípio da progressividade. Agora, neste momento, se esta lei que regula, ou que pode regular o pagamento em duodécimos dos subsídios ao setor privado em janeiro não for a tempo, se o Presidente da República nos próximos 20 dias não tomar uma decisão, esta decisão será adiada para fevereiro. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Vão ter que ser, ou seja, os trabalhadores vão ter que receber com retroativos. Vão receber com retroativos e vão pagar com retroativos. Portanto, mas a fatura para as empresas é bastante mais pesada e bastante mais difícil de pagar. Evidentemente, será mais pesada. Não admite que haja dificuldades para as empresas para conseguirem efetuar esse pagamento nessa situação. Era isso que eu dizia, que antes deveria ter havido uma preparação, algumas mensagens por parte do próprio governo à banca, no sentido de aligeirar, de não condicionar tanto e por isso facilitar mais alguns... que haverá empresas que vão precisar de ir à banca para pagar salários? Eu não tenho dúvidas nenhumas. As nossas empresas estão exauridas financeiramente. Sabe que das melhores empresas portuguesas que há 4 ou 5 anos era impensável, mas empresas sólidas, empresas com boa cotação na Bolsa, estão a pagar aos seus fornecedores a 120 e a 150 dias. Coisa que anteriormente era impossível. Eu anteriormente dizia aos meus clientes uma coisa muito simples. Dizia, se um empresário for inteligente, vive com o dinheiro e ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Porque paga, por exemplo, a 60 dias e se tiver um ciclo de produção curto, vai receber dos seus clientes antes de terminados os 60 dias e gira com o dinheiro dos outros. Já agora, permita-me só muito rápido, isso hoje não é possível. Hoje as empresas têm que ter dinheiro para financiar as suas aquisições ou então não conseguem sobreviver. Mas agora permita-me só que lhe diga muito rapidamente. Isto é uma mentira. O que vai acontecer com estes duodécimos é uma mentira. É necessário termos consciência disto. E é mentira porquê? Porque as pessoas, quando receberem os duodécimos e forem receber o seu vencimento, elas vão dizer assim, bom, isto sempre não foi assim tão mau, como andavam aí os cavalheiros a falar que ia haver muito aumento da fiscalidade. Porquê? Porque elas, se o ano passado vai haver um aumento da disponibilidade. Quando é que as pessoas vão dar por ela? É quando chegarem ao mês das férias, por isso ao mês de junho, julho ou agosto, quando forem de férias, as pessoas tinham normalmente este subsídio destinado para pagar os seus seguros. E não vão recebê-lo. Para ir fazer um curto, mesmo que fosse período de férias ou qualquer lado, o que lhes vai acontecer é que vão receber apenas metade desse valor. E aí elas vão dar por ela da diferença da verdadeira carga Domingos fiscal. Azevedo, acho que ficou bastante claro os seus alertas, aquilo que no fundo nos veio dizer e que de resto já aconteceu no ano passado com a função pública. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada.